Todo mundo já deve ter ouvido falar do sanguinário Vlad, o Empalador, o mesmo que inspirou séculos depois o personagem Drácula de Bram Stoker. Mas o que poucos sabem é que por trás daquela figura cruel havia um homem completamente apaixonado. E a mulher que conquistou o coração do temido príncipe da Valáquia se chamava Catarina Sigel. A moça era uma jovem muito bonita, filha de um tecelão, mas que virou amante de um dos homens mais temidos do século XV. E tem mais, o Vlad quase incendiou uma cidade inteira por causa dela. Olá, esse é o Relatos Flash, um quadro novo aqui do canal. Mas quem era Vlad III? Também conhecido como Vlad o Empalador ou Vlad Dracul, foi um príncipe da Valáquia, atual Romênia, no século XV, que ganhou fama por sua crueldade extrema contra os invasores otomanos, especialmente pelo uso do empalamento, que era uma forma brutal de execução, onde as vítimas eram perfuradas por estacas. E é interessante contar que o nome Drácula ele veio de um fato bem relevante. O Vlad III pertencia a uma ordem chamada a Ordem do Dragão, que era uma ordem de cavalaria e que basicamente tinha como objetivo defender o cristianismo e a Europa contra o Império Otomano e outras ameaças. E o pai do Vlad III, o Vlad II, já fazia parte da Ordem do Dragão e colocou o nome Dracul em seu sobrenome. E vem aí o nome Drácula, que significa filho do dragão. E o motivo do vampiro beber o sangue das vítimas está ligado ao fato dele ter sido um nobre sanguinário. Algo parecido com a Condessa Sangrenta que contei aqui no canal? Sim, apesar de não serem parentes diretos, eles faziam parte da mesma elite nobre da Europa Central e Oriental, com linhagens próximas dentro da aristocracia da Hungria e da Transilvânia. Mas vamos à história de sua paixão. Tudo começou no Natal de 1455 na cidade saxônica de Brasov, onde atualmente é a Romênia. Vlad III, já então conhecido por sua brutalidade, estava de passagem por Brasov. Na verdade, ele estava fugindo de alguns inimigos. Enquanto ele cavalgava pelas ruas da cidade, ele avistou um grupo de jovens tentando empurrar um trenó carregado de suprimentos. E entre elas estava Catarina Sigel, uma jovem simples de origem germânica que ajudava soldados locais com alimentos e mantimentos. E aí o Vlad desceu do cavalo para ajudar a moça, uma gentileza que ninguém tinha visto até então. E desde aquele instante ele não tirou mais os olhos dela. Dizem que Catarina não era nobre, mas ela tinha uma beleza serena e uma personalidade cativante. Ele, por outro lado, era um homem acostumado a inspirar medo. Ele nunca tinha sido conhecido por demonstrar gentileza. Mas com ela foi diferente. Catarina nasceu em uma família rica, mas a sua vida mudou drasticamente após um incêndio que destruiu suas propriedades. A família perdeu tudo e ela passou parte da infância no mosteiro franciscano. Mais tarde mudaram-se para a chamada Casa Tartler, uma construção que existe até hoje, na rua Poarachei, número 14. Mesmo diante da ruína, a Catarina ela cresceu sendo considerada uma das moças mais bonitas de Brasov. Ela era culta, gentil e chamou a atenção de Vlad justamente quando ele não estava esperando. O caso entre eles foi intenso e escandaloso, principalmente porque ele já era casado com Anastácia, e eu não vou saber falar o sobrenome aqui, mas ela era neta da rainha Sofia da Polônia. Mas isso não impediu o Vlad de viver um romance paralelo. Na verdade, ele chegou a tentar anular o seu casamento oficial, escrevendo cartas ao Papa Pio II, pedindo uma indulgência que lhe permitisse se casar com a Catarina. Porém, a igreja recusou. E mais, o romance com Catarina durou quase 20 anos. Ela morava perto da sede militar onde Vlad comandava as tropas em Brasov e frequentemente ele a visitava e mandava vestidos caríssimos de seda de Veneza e renda dos Flandres. Quando não estava com ele, ela passava o tempo costurando no andar térreo da casa. Mas o relacionamento também foi marcado por crises de ciúmes violentas.
Dizem que Vlad empunhava sua espada pelas ruas da cidade, cutucando e espetando pessoas aleatórias. Inclusive um padre, quando ele suspeitava de traição ou simples atenção masculina direcionada à sua amante. E não para por aí. Como era de se esperar, o envolvimento de uma jovem comum com um homem poderoso incomodava muita gente em Brasov. Comerciantes e nobres que tinham interesse em Catarina se revoltaram. Durante o massacre de São Bartolomeu, sua casa foi invadida, ela foi espancada em público e pendurada pelo cabelo em praça pública no chamado Pilar da Infâmia. E foi o estopim, gente. Ao saber do que aconteceu com a Catarina, o Vlad ficou fora de si. Ele ameaçou incendiar a cidade inteira de Brasov. A população viveu dias de terror, acreditando que ele executaria a sua vingança. Fontes sugerem que a cidade só não foi completamente destruída porque houve negociações com líderes locais e talvez pelo próprio pedido de Catarina. Mas o recado ficou claro: ninguém tocava nela impunemente. O relacionamento entre Vlad e Catarina rendeu 5 filhos que, por serem considerados bastardos, não foram reconhecidos oficialmente. Mas há indícios de que o Vlad os apoiava e os protegia discretamente. Durante esse período com ela, o Vlad teve 2 casamentos oficiais, pelo menos assim, relacionamentos conhecidos. Um com a Anastácia, a primeira esposa oficial, que teria cometido suicídio em 1462, se jogando da torre do castelo onde morava. Essa cena, inclusive, inspirou a abertura do filme Drácula, de 1992, de Francis Ford Coppola. A segunda foi Justina, outro casamento político arranjado durante a sua prisão pelo rei húngaro Matias Corvino. O Vlad só foi libertado após aceitar se casar com ela. E a Catarina Sigel, que apesar de nunca ter sido oficialmente esposa, ela teve com Vlad um amor que os uniu e ultrapassou convenções sociais e religiosas. Mesmo sem o título de esposa, a Catarina permaneceu fiel a Vlad até a sua morte. O Vlad foi traído e morto numa batalha entre dezembro de 1476 e janeiro de 1477. Segundo relatos, o seu corpo foi esquartejado e sua cabeça levada ao sultão otomano como prova da vitória, mas ninguém sabe ao certo o local onde seus restos mortais foram sepultados, o que ajudou ainda mais na construção do personagem Conde Drácula, que, como sabemos, é imortal. E quanto a Catarina? Aos 39 anos, acredita-se que ela voltou ao mosteiro franciscano, onde cresceu, e que lá ela viveu seus últimos anos em silêncio, longe do mundo, longe do amor que perdeu. A história de Catarina e Vlad mostra um lado raramente explorado do empalador. O homem conhecido por punir com estacas também amou. E esse amor foi tão intenso que quase causou a destruição de uma cidade inteira. Ela não era uma princesa, ela não era nobre, era uma jovem comum, mas que mexeu com o coração do Drácula da vida real. Então, da próxima vez que ouvirem falar em Vlad, o empalador, lembrem-se de que por trás da armadura havia um coração que bateu forte por alguém. Não se esqueça de comentar, compartilhar esse vídeo com quem também gosta desse tipo de assunto e comentar alguma coisa a respeito dessa história. Eu te espero no próximo Relatos Flash. Um abraço!